Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema o amor de Deus e a justiça de Deus. Deus é amor. É uma das primeiras declarações que as nossas crianças aprendem em nossas igrejas. De fato, a Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Aliás, Deus não só nos ama, mas Ele é o próprio amor, porque a própria palavra diz: Deus é amor. E este amor se manifestou em ato, se manifestou em uma atitude ali no Calvário. Paulo diz, 5:8 de Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, por ter Ele morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus se manifestou em dádiva, não em uma dádiva de segunda classe, de segunda categoria, mas a dádiva do seu próprio Filho Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus nos amou e nos ama porque Ele quer, não porque nós merecemos. Nós não temos mérito nenhum para Deus nos amar. Deus nos ama pela sua soberania vontade. Por outro lado, nós sabemos que Deus tem outro atributo, justiça. Deus é amor e Deus é justiça. Geralmente, o conceito que se tem de justiça é um conceito tribunal, é um conceito legal. Mas em termos bíblicos, dizemos que justiça significa retidão, significa fazer certo. Então, a justiça de Deus, o que é? É a certeza de que Deus sempre fará e faz o certo, o correto. Algumas pessoas acham que justiça e amor são incompatíveis. Existe até alguns que dizem que um Deus justo que age como juiz não pode ser amor. Ora, meus irmãos, devemos entender em primeiro lugar que justiça de Deus não pode ser entendido em termos tribunal, em termos legal. E nem podemos presumir que amor é sinônimo de indulgência. Amor significa indulgência. Não. Amor e frouxidão não são as mesmas coisas. Então, ter amor não é ser bonachão. Ter amor não é ser inconsequente. Não é acobertar o pecado. Não é colocar panos quentes sobre o pecado, nem passar a mão na cabeça daquele que é escravo de pecado. Não. O salmista, 145, versículo 17, o salmista ressalta o seguinte: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Meus irmãos, a justiça de Deus, precisamos entender, ela caminha lado a lado com a mais profunda forma do amor, do seu amor. Justiça e amor são conceitos paralelos e não se colidem entre si. Entenda uma coisa: Deus é amor, Deus é justiça, e Ele deseja que o amor e a justiça permeiem os nossos relacionamentos. Israel, no Antigo Testamento, passou a acreditar, pensou que Deus desejasse receber culto mais do que tudo. Aí vem os profetas, e os profetas trouxeram repetidas vezes para o povo de Israel que o verdadeiro culto era a prática do amor e da justiça. Você vai encontrar isso em Isaías capítulo 1, versículo 11 a 17, vai encontrar em Amós
capítulo 5, 21 e Oséias 6, 8. Hoje, lamentavelmente, à semelhança do povo de Israel do Antigo Testamento, enfatizam-se muito o louvor, dão muita ênfase ao culto e se esquece da vida santa, da vida ética, da vida irrepreensível. É preciso entendermos que o culto que o Deus Santo quer, deseja, não é o cântico, mas retidão na nossa vida, mas justiça e amor para ser praticado por todos nós. Culto não são apenas palavras. Culto é vida de amor, é vida de retidão, é vida de santidade, é vida de prática de amor e de justiça. Porque é possível louvar a Deus com cânticos e ter uma vida que o desonre. Vida é mais do que palavras. Portanto, sem santidade, sem a prática do amor, sem a prática da justiça, o louvor é falso. Sem santidade, sem a prática do louvor, sem a prática da justiça, o amor é apenas lábios. Em Isaías capítulo 6, nós vemos que a santidade aterrorizou, deixou o profeta aterrorizado, chegando até a pensar que ele era inútil, que ele estava perdido. Aí Deus vem, toca nos lábios do profeta Isaías e o torna santo. Meus irmãos, no Antigo Testamento, Deus chama, Deus convoca Israel à retidão, à prática da justiça e do amor. Vamos encontrar isso em Levítico capítulo 11, 44 e 45. No Novo Testamento, Deus chama, Deus convoca a igreja à mesma atitude, retidão, prática do amor, prática da justiça. Você vai encontrar isso em 1 Pedro 1,16. E lá em 1 Pedro 2,9, a igreja é chamada de nação santa, com atitudes de retidão, com atitudes de amor, com atitudes de justiça. É verdade, sim, que a graça de Deus perdoa os pecados passados e os presentes. Mas nós não podemos esquecer que o cristianismo é uma fé profundamente ética. O cristianismo traz em si um comportamento, traz em si um conjunto de valores éticos e morais a serem seguidos. Seguir a Cristo não é ter momentos de êxtase. Seguir a Cristo não é uma viagem espiritual cantando em termos esotéricos. Seguir a Cristo exige um comportamento ético, moral, acima dos valores corruptos deste mundo. Seguir a Cristo significa também prática de justiça, prática de amor. Em 1 Pedro 2,22 está escrito assim: para isto fostes chamados, pois Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Portanto, seguir a Cristo significa rompimento com os valores nefastos deste mundo. Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo a ser seguido pela igreja, de amor, de prática de amor e prática de justiça. Jesus foi íntegro e diz a Bíblia que ele andou por toda a terra fazendo o bem. Seguir a Cristo é isso. Então, quem segue a Cristo compromete-se com as atitudes de Cristo, com o comportamento de Cristo. Ele é íntegro, foi íntegro, continuará íntegro e vai fazer o bem a todos. Portanto, meus irmãos, a grande queixa de Jesus com respeito à igreja de Éfeso era exatamente porque aquela igreja tinha muito ativismo, tinha muitas atividades, mas era uma igreja que estava caída. E ele diz: lembra-te de onde caíste. Ele diz isso, ele alerta isso para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2,5. E lá no versículo anterior, versículo 4, ele diz o motivo da queda: o abandono do amor, o amor diminuído, o amor saiu da igreja, diminuiu, arrefeceu-se. Então, meus irmãos, em outras palavras, amar menos é a mesma coisa
que cair. Então a prática do amor, a prática da justiça tem que ser o baluarte da igreja. Como Deus é justiça e amor, o que mais Deus deseja de nós é a retidão, é a santidade, conjugadas com a prática do amor e da justiça. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente, é o meu desejo para você e toda a sua família. Amém, e louvado seja o nome do Deus amor, do Deus justiça, para todos sempre. Amém.